9. Primeira Reis, capítulo 19, nós vamos ler apenas 3 versículos, viu, meus amados? Primeira Reis 19, nós vamos ler o versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21. A minha Bíblia aqui, a nova versão transformadora, talvez a linguagem seja um pouco diferente da sua aí, mas eu creio que a comunicação colocou a mesma aqui, projetada à frente. E a palavra de Deus nos diz assim, o chamado de Eliseu. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Versículo 21. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Amém, meus amados? Nós estamos aqui diante de uma passagem bem famosa, bem conhecida, uma passagem que trata do chamado sobre a vocação espiritual, um chamado profético de Elias, o profeta, sobre a vida de Eliseu, o chamado de Deus através do profeta Elias sobre aquele jovem Eliseu. E para a gente entender e se situar um pouco, eu preciso que você entenda o seguinte: Eliseu era uma pessoa comum. Eliseu não estava à toa. Eliseu estava trabalhando. E Eliseu tinha um trabalho junto com as suas carroças e os seus bois. Ele trabalhava arando a terra. E quando a Bíblia fala que havia 12 parelhas de bois no campo, uma coisa a gente pode começar entendendo. Eliseu tinha uma profissão estável. Eliseu tinha uma função, uma identidade profissional bem vista, bem equilibrada, porque 12 parelhas de bois quer dizer que ele tinha 24 juntas, 24 jugas de bois ali, 24 cabeças de bois, o que para aquela época dava uma estabilidade, uma notoriedade boa para aquela família e para aquele trabalhador. Aquilo queria dizer, ele tem muitos bois, ele tem uma profissão que está bacana, ele tem uma função, uma identidade que está estabilizada, está tudo beleza. Ele está de bem com a vida. Mas no meio desse de bem com a vida, chega o chamado do Senhor. E eu não sei você, mas por vezes eu penso que esses últimos cultos que nos acompanham ao longo do ano são cultos que tendem a nos levar a refletir. Refletir sobre o que se passou, refletir sobre o que nós lidamos ao longo de todo o ano, de todo 2025, tenham sido coisas boas, tenham sido coisas ruins, as lições, os aprendizados. Mas eu quero te convidar para refletir sobre, talvez, fechamento de estação. Eu quero te convidar a refletir sobre, talvez, a possibilidade de ajuste de rota. Eu quero te convidar a refletir sobre um chamado do Senhor para atravessar limites. Porque a palavra do Senhor essa noite para a minha vida e para a sua vida quer nos incentivar ao seguinte, meus amados, para 2026 entrar nas nossas vidas, talvez eu e você vamos precisar queimar algumas carroças. Talvez eu e você vamos precisar deixar para trás coisas que se passaram, coisas que se aconteceram ao longo de 2025 e que não é da vontade do Senhor que a gente carregue conosco para 2026. Começa percebendo uma coisa, meu amado. Deus não chamou Eliseu para permanecer onde ele estava. Deus chamou Eliseu para avançar. Deus chamou Eliseu para prosseguir. E quando ele recebe aquele chamado do profeta Elias, ele pede uma coisa ao profeta: me deixa ir e me despedir da minha família, me despedir dos meus pais. Foi isso que ele pediu. E quando ele voltou nos versos 20 e 21, o que a gente vê que ele faz? Ele vai lá no campo onde ele trabalhava, ele pega todos os seus instrumentos de trabalho, ele pega
toda a sua carroça, o jugo dos bois, ele pega os seus animais e ele literalmente faz um churrasco de despedida. Ele chama a família, chama os amigos, ele festeja, se desfazendo de tudo que ele tinha e que significava estabilidade na vida dele, simplesmente para falar o seguinte: estou deixando isso para trás porque eu recebi um chamado e eu não vou ter um plano B. Eu não vou ter uma rota de fuga. Eu não vou ter uma alternativa de escape. Talvez se fôssemos eu e você, na situação de Eliseu, a gente teria pensado: vou deixar o meu campo na mão de algum familiar, na mão de algum amigo, na mão de algum empregado, funcionário, de algum servo, alguém que possa cuidar disso para mim, já que eu não estou aqui. Ou talvez existem aqueles que são famosos workaholics. Talvez alguns até pensariam: não, eu dou conta, eu vou seguir o profeta Elias, eu vou exercer o ministério, o chamado, mas eu vou levar nas costas o jugo, eu vou levar nas costas o arado, eu vou levar nas costas o campo, eu vou dar conta de boa de fazer as duas coisas, porque eu consigo. Ou talvez alguns ainda um pouco mais espertos e, quem sabe, com pensamentos mais negociais, poderiam pensar: eu vou vender. Eu vou vender, porque se eu vender, eu vou ter uma renda que eu vou poder guardar, vou poder fazer a minha poupança, e se de tudo o chamado não der certo, eu tenho uma segurança, eu tenho para onde voltar, eu tenho com o que me manter. Mas olha para esse texto, não do ponto de vista apenas de uma vocação, um chamado profético e espiritual, meu amado. Eu quero te convidar para olhar para esse texto, aplicando a esse nosso momento hoje, último domingo, último culto de domingo deste ano. Eu quero te convidar para você entender essa palavra de Deus, porque ela quer falar às nossas vidas sobre decisão, decisão que muitas vezes vai nos instigar a romper e decisão que muitas vezes vai nos levar a ter uma entrega total com o Senhor. Que nessa noite a palavra do Senhor possa conduzir o seu coração, a sua mente, assim como foi conduzindo a minha vida ao longo dessa semana, não apenas a pensar que é um encerramento de mais um ano, é o último culto de domingo do ano, a gente vai se ver aqui na quarta-feira, no culto do dia 31, mas que você possa parar e refletir e responder para Deus. Não precisa responder para mim, nem para o irmão que está do teu lado, mas pensa, o que precisa ser queimado para que o novo de Deus se manifeste na sua vida em 2026. O que precisa ser queimado na sua vida é uma carroça, é uma decisão, é uma postura, é um hábito, é uma falta de perdão, é um trauma, é um relacionamento que às vezes já se exauriu, que às vezes já passou e você ainda não se deu conta. É um luto, é uma perda, uma porta fechada? O que você ainda está carregando no peito e nas costas e que o Senhor está olhando para você nessa noite e está te dizendo: meu amado, isso não é para você levar para o 2026 que eu tenho para a tua vida. Queima essa carroça. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, se nós quisermos ter toda essa sabedoria que Eliseu teve quando recebeu o chamado através do profeta Elias, é o seguinte: não se constrói o novo sob estruturas antigas. Observa comigo que Eliseu foi chamado enquanto ele estava trabalhando, ele não estava à toa. Esse arado tinha uma representação muito importante para Eliseu. Não era só o trabalho, era a identidade dele, era a ocupação dele, era o sustento, era a segurança, era o que preenchia a vida dele e de forma muito estável. E de forma que ele não precisaria cogitar: vou largar e vou procurar uma outra coisa porque aqui não está dando. Não, pelo contrário. Acontece que quando o chamado de Deus vem para a vida de Eliseu através do profeta, uma coisa é certa: não dava para Eliseu seguir Elias levando o arado nas costas. Presta atenção nisso. E é aí que Eliseu começa a responder ao chamado, entendendo algo poderoso da parte de Deus. Não se vive um novo chamado com mentalidade antiga. Isso, meus amados, é bíblico. Isso não sou eu que estou falando a vocês, e nem é apenas essa passagem de 1 Reis que fala isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 9, versículo 17, ele nos ensina isso, através da passagem do vinho. Ele fala: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro.
O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Meus amados, entendam uma coisa, tem muita gente que está querendo viver um novo ano, um 2026 que está logo aí, mas cheio de bagagem de coisas antigas e que Deus está falando o ano todo. Larga isso, deixa disso, libera perdão, dá a palavra, toma a sua posição, faz o que tem que fazer, termina o que tem que terminar, dá o passo que precisa dar, que o chão eu vou colocar. Mas tem gente que está ali, não, mas não é assim não. Mas na minha racionalidade, no meu plano, na minha estratégia, não é isso não, meu amado. Enquanto você não se dispor a ter a estrutura adequada para aguentar o que 2026 tem da parte de Deus para a tua vida, o novo não vai se cumprir. Enquanto eu e você ficarmos apegados aos nossos medos, aos nossos traumas, às nossas perdas, aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas, acredite, vai ficar um pouquinho difícil a gente conseguir enxergar um novo de Deus em 2026. E eu vou te dizer, está aí, está na porta. Estamos literalmente na contagem regressiva. Então, se lembre disso. Não se constrói um novo sob estruturas antigas. Nós não podemos querer levar para 2026 algo que Deus já determinou que está encerrado em 2025. Não tem como Deus fazer o novo sob estruturas antigas e que já passaram, e a ordem dele é: para de carregar um peso que não é teu. Deixa aqui, no altar. Queima essa carroça, queima esses bois, se despeça e faça um favor, venha leve para 2026. Eu e você precisamos parar e questionar a nós mesmos quais são as estruturas antigas que às vezes tem nas nossas vidas e que nos impedem de viver o chamado ou o novo de Deus nesse ano que se avizinha. Às vezes pode ser uma forma de pensar, eu falei aqui, às vezes pode ser um hábito, às vezes pode ser um costume, uma racionalidade, um medo, um trauma. Pensa com você, o que te prendeu nesse 2026 de viver o novo de Deus e que Ele está te falando aqui nessa noite, Ele está te cutucando e insistindo, porque é uma coisa muito importante, meu amado. Novo tempo exige novas decisões. Novo tempo exige novas decisões. Nós estamos a 3 dias de iniciar um novo ano no nosso calendário. E o Senhor Jesus te trouxe aqui, me trouxe aqui para trabalhar isso no nosso coração e na nossa mente. Está chegando um novo tempo e eu preciso da tua parte novas decisões. Eu preciso que você esteja disposto a ser aquele odre novo para receber o vinho da alegria novo, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, que essa noite o Senhor possa capturar cada coração aqui, que cada ouvido, cada vida que está se dispondo a escutar isso aqui pessoalmente ou através da transmissão da nossa live, possa realmente sair refletindo essa noite. Meu Deus, aquilo que o Senhor está me pedindo para deixar para trás, me ajuda, porque eu quero deixar para trás, em nome de Jesus. E o segundo ponto que nós aprendemos com essa passagem de Eliseu é o seguinte: vire a chave, ou, para alguns que preferem, vire a página da sua história. Quem escreve nossa história nós sabemos, né, meu amado? Quem escreve. Mas deixa eu te falar, quem permite virar essa página somos nós. O livro somos nós aqui. Ele vai escrevendo nas nossas vidas, mas à medida que a gente vai demonstrando para o Senhor que a gente entendeu aquela página, que a gente aceitou aquele capítulo e a gente vira para a próxima, é que Ele continua escrevendo. Tem muita história que às vezes está paralisada, meu amado, porque a gente está insistindo em não virar a página, em não virar a chave. A gente está insistindo ali em reviver a mesma cena, o mesmo episódio, em reviver a mesma dor, em reviver, às vezes, a mesma dúvida, quando o Senhor está simplesmente falando para mim e para você: ei, tem mais amanhã, tem mais lá no amanhã, tem mais lá na frente, bora. Eu sei que está difícil aqui,
Eu sei que está doendo aqui, eu sei que está muita dúvida aqui, mas bora para a próxima página? Bora, porque tem um capítulo melhor lá na frente. Você já percebeu que a maioria das histórias que a gente vê em filmes, novelas, séries, ou seja, livros, na própria Bíblia, normalmente o final sempre é feliz? Você já percebeu isso? A história, quando ela é interrompida, meu amado, ela não dá sequência àquilo que o autor ainda tem por continuar. Deus não quer que você interrompa. Deus quer que você vire a página, entrega a chave na mão dele, deixa que ele vire ali com você e vê o que está por vir. Vê o que está por vir. Para de ficar, como a gente costuma dizer, dando murro em ponta de faca. E vamos nos lembrar que quando Eliseu recebeu o chamado para ser ajudante de Elias, ele não apenas largou tudo que ele tinha no arado, ele não apenas matou os bois, matou as carroças e seus instrumentos de trabalho, ele foi radical e fez algo que foi definitivo e profético naquela época, porque era como se ele dissesse, não tem como eu voltar atrás. Não vou ter um plano B seguro nisso daqui. Agora é com Deus, porque o que eu tinha, eu já não tenho mais. O que eu tenho é o que Ele agora vai me dar. Talvez Deus aqui essa noite esteja cutucando alguém, assim como me cutucou ao longo desses dias em casa, para fazer justamente isso, meu amado, virar a chave, virar a página e não deixar portas entreabertas, principalmente isso, meu amado, porque uma mania muito grande que nós, seres humanos, temos é de deixar a porta entreaberta. É aquela coisa de, eu vou lá, mas espera aí, se der errado, eu lembro como é que eu fazia lá atrás, eu lembro como era naquela época, se der errado, eu vou voltar talvez ali, alguma coisa assim. Virar a página, meu amado, não é negar o que aconteceu, mas é decidir que aquilo não define o que ainda está por vir. Presta atenção nisso. Quando Deus nos convida a virar a página, Ele não está falando para mim, Natália, nega, esquece, apaga, deleta o que aconteceu no seu 2025 e que não te agradou. Deus não está me convidando a isso. Deus está falando, Natália, sabe aquele luto que você viveu lá em janeiro, repentino, da sua mãe? Sabe, Natália, aquela luta que você viveu com toda a adaptação familiar, com relação ao novo formato, diante de um pai que continuou viúvo, já com sua idade de idoso avançado e ainda enfermo com Parkinson e tendo que morar com uma das filhas, porque sozinho para ele não dava para seguir. Sabe, toda aquela dificuldade que você passou, eu não estou falando para você, Natália, esquecer que você passou por isso. Eu só estou falando para você lembrar que isso não define o que está por vir na sua vida. Eu só estou falando para você olhar para o alto e lembrar de onde vem o teu socorro. Meus amados, isso é muito profético. E eu queria terminar a minha ministração hoje falando sobre isso, mas eu vou antecipar. Eu vou antecipar porque eu entrei nessa parte, e quem aqui me conhece sabe que, final de janeiro, subitamente, nós fomos surpreendidos com a morte da minha mãe. Minha mãe, 62 anos, muito jovem, já vinha com alguns problemas de saúde básicos, mas nada tão grave que nos levasse a pensar que, a qualquer momento, ela poderia falecer. E 2025, para mim, para minha casa, para minha família, entrou com um questionamento, antes de minha mãe falecer, que era o seguinte, e aí, nós vamos aumentar ou não vamos aumentar a nossa família? Bora, porque o tempo está passando, Henrique já fez 8 anos, a idade, né? Essa jovem senhora aqui já não tem mais 30 anos, a idade já vai indo, 30 anos eu tive quando tinha Henrique, e aí o ano entrou, e eu falava com Deus, Deus, o Senhor sabe o que eu passo, o Senhor sabe os cuidados que eu preciso dividir, não só com a minha casa aqui na Bahia, a minha família aqui, a profissão aqui, mas o cuidado com meus pais à distância. Meus pais moram lá em Minas, 700 quilômetros de distância, e somos apenas eu e mais uma irmã que mora lá na mesma cidade que meu pai. Somos só nós duas para dividir todo esse trabalho. E eu iniciei 2025 com esse desejo no coração de viver essa experiência de uma segunda maternidade. Mas, junto com esse desejo, meus amados, estava acompanhado de uma carroça chamada medo.
esse meu desejo de uma segunda maternidade estava acompanhada de uma carroça pesadíssima, chamada medo. Era medo de não dar conta, era medo de falhar, era medo porque, ao mesmo tempo, eu vivia essa necessidade de cuidados diários e à distância com meus pais lá em Minas, e a distância não facilitava, e eles já idosos e com a saúde debilitada, e por causa disso, esse sonho vinha sendo adiado aí ao longo dos últimos anos. O que eu mais ouvi aqui desde que eu tive Henrique, em 2017, era: tenha logo outro. Ter um filho seguido do outro é muito mais fácil para lidar. Você já tem um trabalho só de uma vez. E a mineirinha aqui pensando: eu não tenho medo de trabalho, eu tenho medo de não dar conta. Né? E assim foi passando os anos, e aí as coisas foram indo e eu adiando. E, por causa disso, esse sonho foi sendo adiado. E eu pensava comigo, dizendo: ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. E eu fui tentando segurar tudo um tanto quanto sozinha. Contava com o apoio do meu esposo, sim, da minha irmã, o esposo dela, os familiares lá em Minas. E a gente tentava administrar, controlar da forma que conseguia. E 2025 entrou, pá, aquele baque, 2 pés no peito. Passei final de ano, virada de ano e início de janeiro com meus pais lá em Minas, com a família do meu esposo, festa para cá, festa para lá. Levei meus pais, como de costume, para os check-ups médicos deles, tudo beleza, medicações ajustadas. Eu volto para Eunápolis e 10 dias depois que eu volto, eu recebo a notícia: mãe morreu. Eu recebo a notícia: minha mãe morreu. Eu: oi, como assim? E vai todo mundo para Minas, vai a gente passar esse período de luto, e tem que ser tudo muito rápido, porque tinha o meu pai nesse meio termo aí com Parkinson, e um pouco mais velho, e muito fragilizado emocionalmente falando. E, graças a Deus, a nossa família é evangélica, graças a Deus, a nossa família toda é cristã, mas o fato de nós sermos cristãos, meus amados, não nos isenta de dores, tá? Não nos isenta de passar de forma dolorosa por perda e por luto. De forma alguma. A nossa vulnerabilidade a gente só conhece nesses momentos que a gente está lá no fundo do poço, em que você olha assim e fala: e agora? O que será de nós? Literalmente falando, né? E aí, o ano seguiu exigindo de nós algo que ninguém aprendia antes, que é como lidar com o luto, como reorganizar uma família, como adaptar as nossas vidas aos cuidados do meu pai. E foi um ano difícil, de decisões, de reajustes, de mudanças. Vai lá, vem cá, conversa aqui. Pai vai morar com minha irmã, pai fica um tempo aqui comigo, depois vai para Minas, e minha irmã tem que adaptar a casa dela para ter o meu pai morando lá com ela. E isso implica em muitas questões de alterações na rotina familiar dela. E tudo isso foi acontecendo ao longo do ano. E aí eu precisei ir deixando umas carroças pelo caminho, sabe, meus amados? Deus me ensinou isso ao longo desse ano, que eu precisava deixar algumas carroças pelo caminho para virar a página, para virar a chave da minha história. Eu deixei pelo caminho a carroça da ilusão do controle. Eu deixei pelo caminho a carroça da falsa segurança. Eu deixei pelo caminho a carroça do eu vou fazer isso quando tudo estiver resolvido. Porque, na verdade, meu amado, Deus nunca me pediu para eu escolher entre cuidar e gerar. Deus nunca me pediu para escolher sobre controlar e cuidar. Deus simplesmente falou comigo: cuida enquanto gera, gera enquanto você cuida, faça enquanto você tem. Mas eu só fui entender isso depois que eu fui deixando as minhas carroças pelo caminho. Porque quando a gente não consegue mais controlar, meu amado, eu aprendi, Deus cuida. Quando a gente não consegue mais controlar, é aí que Deus entra e cuida. Quando a gente solta o que a gente não pode carregar, Deus assume. Você acredita que eu aprendi isso esse ano? Aquilo que eu não conseguia carregar, quando a gente chegou numa encruzilhada assim, na vida familiar, com relação ao meu pai não conseguia por ele, devido à enfermidade de Parkinson, que retira muito essa capacidade de decisão do paciente ali. Meu pai tinha muita dificuldade de decidir se ele ia morar aqui ou se ele ia morar lá em Minas e como ele ia morar lá, continuar morando lá em Minas. E quando a gente chegou nessa encruzilhada, eu lembro que
eu virei para o meu esposo aqui, a gente estava em conversa constante com a minha irmã, meu cunhado lá em Minas, e a gente chegou no momento que, ó Deus, não conseguimos mais decidir isso, não temos mais o que fazer ou como fazer, está nas tuas mãos. Quando eu descansei, entreguei, Deus assumiu e a decisão partiu de quem precisava partir, sem que a gente nem fizesse nenhuma influência. Sabe o que é isso, meu amado? Queimar a carroça. É tirar a minha carroça do controle, da necessidade de administrar e deixar que Deus assuma. Quando eu entreguei essas carroças, o céu respondeu para mim o que eu estava perguntando há muito tempo e parecia que não estava sendo ouvida. Mas, na verdade, a carroça estava na frente, me impedindo simplesmente de escutar. Deus nunca me pediu para escolher entre cuidar e confiar. Ele simplesmente me chamou para confiar enquanto eu cuidava. E foi isso que eu fiz nesse 2025. Confiei enquanto cuidava. E agora, finalzinho do ano, mesmo planejando o ano todo, pensando, vamos ter um segundo filho, passou-se o ano todinho. E agora, final de novembro, eu descubro, depois de ir para Gramado com 2 amigas aqui da igreja, sem nem saber que estava grávida, eu chego e descubro, estou grávida. Aí eu fui contar para o meu marido, algo planejado o ano todo. Presta atenção, mulheres. Vocês podem planejar com seus maridos coisas boas para vocês. Noivas, namoradas, prestem atenção. Mas esses homens, é tudo igual. Só muda de cueca de mãe. Mas esses homens, quando recebem uma notícia importante, ai, meu Deus, como assim? Marido, a gente planejou isso o ano todo, que reação é essa? Não. O dia da primeira ultrassom, há pouco tempo agora atrás, os meus sintomas anteciparam tanto que teve até uma jovem aqui da igreja que virou para mim e falou, tia, eu sonhei que eram 2, que eram gêmeos. Eu, ai, que lindo, minha avó materna teve, ninguém na família mais teve. E meus sintomas anteciparam tanto que a profetisa dos jovens ali falando que sonhou que eram 2. Eu fui para a ultrassom com meu marido e com o Henrique, e meu marido chega lá na frente do médico. Eu tenho história de infarto na família, viu? É um só, como é que está aí dentro? Sério? Ainda bem que eu já estava no tempo de fazer a ultrassom, que dá para ver se é gêmeos ou se é um, né? E meus irmãos, é um só, tá? Tia Elane, não é dessa vez que você vai endoidar com 2 bebês chorando na salinha, kids, viu? Eu deixo para a Taislânia e a profetisa dos jovens essa benção. Amém? Amém, meus amados. Meu querido, mas esse testemunho meu que eu antecipei para contar para vocês, era só para vocês entenderem o seguinte, quando a gente entrega o controle, Deus libera cuidado. Mas para Deus liberar cuidado, muitas vezes eu e você vamos precisar queimar a carroça da necessidade de controle. Quando a gente vira a página, Deus vem e escreve um novo, mas para isso a gente precisa querer virar, meu amado. Virar a chave, deixar para trás. Aquilo que passou, passou. Deus não está pedindo para você apagar, jogar no mar do esquecimento e esquecer, não. Ele está simplesmente te lembrando essa noite. Ei, isso não precisa definir a próxima página, o próximo capítulo. O que te aconteceu de ruim nesse ano, meu amado? Não precisa definir o que está por vir em 2026. Lembra disso. Quando você queima suas carroças, Deus revela o futuro. Quando eu queimei essas minhas carroças nesse ano de 2025, em meio a todas essas turbulências, ainda assim Deus nos agraciou com um futuro que nos aguarda em 2026. E que já tem data, previsão humana, tá para a primeira semana de agosto. Vamos ver aí o que está por vir. Vamos ver. Ele está já falando da licença maternidade das pregações, viu, meus amados? Obrigado, pastor, obrigado. Ele já está pensando lá na frente. Mas vamos voltar para a nossa palavra, para o nosso texto. Isso, final de julho, início de agosto. Tem uma história que fala sobre a casa de portas abertas e que fala muito sobre essa questão de virar a página ou virar a chave. Essa história conta o seguinte: havia um homem que recebeu de presente uma casa nova, ampla, clara e segura. O antigo dono apenas lhe disse: essa casa já é sua, só há um detalhe: feche todas as portas antigas.
Animado, o novo homem se mudou, mas ele decidiu deixar algumas portas abertas por apego. Uma dava para a casa antiga, outra para lembranças boas, outra para lembranças dolorosas. E com o tempo começaram os problemas. Correntes de vento gelado, poeira constante, barulhos estranhos à noite, tudo porque haviam portas antigas abertas. E o novo dono reclamava: essa casa nova não funciona como prometeram. Até que um dia ele ouviu uma resposta: a casa é nova, mas você ainda vive com portas antigas abertas. A moral dessa história, meus amados, é que enquanto portas antigas permanecem abertas, o novo nunca se estabelece plenamente. Eu não sei como que você entrou aqui essa noite na igreja, eu não sei se você é a primeira vez que vem, se você já está frequentando aqui há algum tempo. Eu não sei se você já é um dos nossos irmãos aqui de luta, de caminhada, de comunhão, de caminho e de acolhimento. Eu não sei como que você está aí nos ouvindo nessa live essa noite, mas eu quero te lembrar que muitas vezes na nossa vida espiritual também é assim, meu amado. Deus entrega um novo tempo, Deus entrega uma nova estação, Deus entrega uma nova unção, mas muitas vezes eu e você não fechamos portas emocionais feridas, nós não encerramos muitas vezes ciclos espirituais que podem já ter sido passados, frustrações com outras igrejas, com outros membros, com outras denominações, com irmãos de caminhada, e que Deus está falando: supera, prossiga. Talvez a gente tenha entrado aqui essa noite sem conseguir perdoar algo que precisa ser perdoado ainda em 2025. Quem sabe a gente tem entrado aqui essa noite sem conseguir liberar uma palavra que precisa ser liberada ainda neste ano de 2025, meu amado. A gente precisa lembrar que o apego nos faz estagnar. Lá em Gênesis capítulo 19, a palavra do Senhor traz para a gente aquela história que a gente conhece da mulher de Ló. Todo mundo aqui já ouviu falar da mulher que virou estátua de sal, né? Ló e sua família foram agraciados com o livramento de Sodoma, né? Deus tira eles daquela cidade, de tudo que estava acontecendo, e apresenta um novo futuro diante de Ló e de toda a sua família. Mas no meio daquele cumprimento da ordem de Deus, que era simples e direta: foge para o momento e não olhes para trás. A ordem de Deus era essa para Ló e a família dele. Mas quando aquela mulher estava seguindo o caminho, o que ela vira e faz? Olhou para trás. Presta atenção, meu amado, não foi uma volta física. O fato dela olhar para trás não foi um retorno físico. Ela não voltou para Sodoma, ela olhou. Aquilo foi um retorno, foi uma volta emocional que demonstrou que ela ainda tinha apego com uma coisa que estava lá atrás, meu amado. E sabe qual que é o problema de muitas vezes a gente ficar olhando o que se passou? É que há olhares que, por revelar apego, por revelar inconformismo, gera estagnação. E sabe qual que é o problema da estagnação? Se ela não for tratada, ela pode levar a uma morte espiritual. Ela pode levar a uma morte emocional. Olhar para trás quando há um novo chamado, uma nova proposta do Senhor, de tempo de Deus se abrindo para as nossas vidas, faz com que eu e você fiquemos paralisados. A gente não vive mais no passado, mas a gente também não consegue caminhar para o futuro. Isso é a paralisação. Você não está lá no passado, mas você não consegue continuar dando seus passos rumo ao amanhã. Mas que bom que eu e você estamos aqui essa noite, e eu quero declarar sobre as nossas vidas a palavra do Senhor que está em Isaías 43, versículos 18 e 19. A palavra do Senhor nos diz, profeticamente: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Meu amado, o Senhor está te falando: o agir é comigo, mas o soltar o que passou é com você.
O agir de Deus está presente em todo o tempo, em todos os dias, em todos os momentos. Às vezes a gente só não está vivendo porque a gente ainda está preso a um peso de algo que passou e que o Senhor está dizendo: queima isso, queima essa carroça, larga esse arado, larga esse peso e vem livre e leve. Talvez o céu esteja esperando que eu e você simplesmente fechemos algumas portas que ainda estão entreabertas para, enfim, conseguirmos, avançar para o nosso amanhã. Recebe essa palavra, meu amado, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos, o último tópico dessa ministração: confie no que Deus tem para você. Eliseu só viveu o que viveu porque ele confiou. Ele não sabia onde ele ia dormir, ele não sabia o que ele ia comer, ele não sabia o que seria do futuro, do amanhã dele, e muito menos quanto tempo levaria para ele exercer plenamente o ministério dele. Eliseu não sabia de nada disso. Ele só sabia de uma coisa: quem chamou ele? E isso era o suficiente. Eu não sei se você talvez entrou aqui nesse último culto de domingo do ano, talvez com algumas dúvidas para o seu 2026, talvez dúvidas até a respeito dos projetos e planos que você tem para a sua vida. Talvez, assim como Eliseu, você não saiba quando eles vão se realizar no 2026, porque por mais que a gente às vezes se organiza, né, a gente se planeja, muitas coisas fogem ao nosso controle, né? E eu não sei como andam as suas certezas para 2026, mas uma coisa eu sei e eu te garanto, meu amado: Deus já está lá, e isso basta. Se Deus já está lá no seu 2026, meu amado, não se preocupa, queima o que tiver que queimar, larga a mão do que tiver que largar, abra o que precisar abrir, rompa com o que precisar romper, e lembra, quem está lá é Deus. Vai com tudo, vai com fé, meu amado. E a fé é isso, não é ter todas as respostas. A fé é simplesmente obedecer, mesmo quando o caminho ainda está se revelando. Foi o que Eliseu fez. Eliseu não sabia a resposta para tudo que ele ainda iria viver, mas ele sabia o Deus que ia abrir o caminho passo após passo, meu amado. Se submete ao processo em 2026, para de dar seu jeitinho, para de fugir, para de falar quando tudo estiver resolvido, como alguém aqui falava com Deus, com relação a um plano de segunda maternidade. Quando as coisas estiverem melhor administradas, melhor controladas, quem sabe? Não, meu amado, Deus não está pedindo para você escolher, não. Não, é porque nunca, na verdade, foi sobre perder. A gente tem, muitas vezes, um receio, como seres humanos, de perder. Ninguém gosta de perder, que dirá nós. Mas Deus está nos lembrando uma coisa que a gente precisa carregar com a gente. Não é sobre perder com Deus, é sobre trocar. Deus não vai pedir para você perder, meu amado. Deus vai pedir para trocar porque Ele tem algo melhor. Deus vai pedir para trocar porque é Ele que tem palavras de vida eterna e é Ele que tem novos planos e sonhos sobre as nossas vidas. Então, lembre-se disso. Confiar no que Deus tem para as nossas vidas é lembrar que nunca foi sobre perda. Com Deus, sempre vai ser sobre troca, e troca para algo melhor. Troca sempre para algo melhor. O que Deus tem para mim e para você é bem maior do que nós estamos deixando nesse 2025. É muito mais seguro do que aquilo que a gente pensava controlar. E é muito mais eterno do que qualquer estabilidade humana que a gente correu atrás, igual um louco em 2025, fez a gente pensar que seria. Muito mais seguro, muito mais instável. Isso é viver com Deus, isso é confiar em Deus, isso é permitir que Ele vire a página e a chave das nossas vidas. E para encerrar, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a história sobre a cultura dos vikings, e que lembra um pouco essa passagem de Elias e Eliseu, porque a história conta que os vikings, eles, quando chegavam em uma nova terra para conquistar, tinham uma prática extremamente radical. Eles queimavam as próprias embarcações, eles queimavam os próprios barcos.
Esses navios para os vikings não era apenas um meio de transporte, era representação de segurança, de rota de fuga, de plano de retorno. Mas eles entendiam algo estratégico. Enquanto houver caminho de volta, o coração nunca estará totalmente na missão. Ao queimar os navios, os vikings enviavam uma mensagem muito forte ao exército, uma mensagem muito clara, que era a seguinte: não há recuo, não há retorno. Ou avançamos ou não sobrevivemos. Eliseu não queimou o barco, meu amado, mas ele queimou os instrumentos de trabalho dele. Ele queimou os bois, ele queimou as carroças, ele fez um churrasco, uma festa de despedida. Ele se despediu dos seus pais, dos seus amigos e seguiu para ser ajudante de Elias. E Jesus nos ensina o mesmo em Lucas capítulo 9, versículo 62. A palavra do Senhor fala: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O problema, meu amado, lembre-se disso. O problema não é lembrar do que se passou. O problema é deixar o passado ser uma rota de fuga para o que Deus está te chamando no agora e no amanhã. Não deixa que o teu passado seja uma rota de fuga, se isso está te impedindo de viver o novo de Deus sobre a tua vida. Queima suas carroças, se necessário queima os teus barcos. E lembra que Deus está te dizendo hoje, não é para ter retorno, é para ter uma entrega total e completa. Entrega total e completa. Eu não sei, meu amado, qual carroça você está precisando queimar na sua vida essa noite. Eu compartilhei com vocês aqui o meu testemunho pessoal desse ano, com relação a esse desafio de viver ou não viver uma segunda maternidade. Eu falei com vocês sobre as minhas carroças que eu precisei queimar. Mas a minha carroça muitas vezes não é a mesma que a sua. Às vezes a sua situação é totalmente outra. Às vezes não é o controle, às vezes não é o medo. Às vezes pode ser uma perda, uma dor. Às vezes pode ser o inconformismo, uma falta de perdão. Eu não sei, meu amado, o que você tem levado nesse 2025 que às vezes está te prendendo de dar um passo para o novo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem tem palavras de vida eterna sobre nossas vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que Ele nos faz essa noite é apenas uma. E a resposta vai de você. Você quer queimar essas carroças e dar um passo para o novo de Deus? Se você quer, meu amado, eu quero te convidar, nessa noite, esse último culto de domingo, a juntos fazermos uma oração. E nessa oração eu quero te convidar para vir aqui à frente, para você trazer a sua carroça que precisa ser queimada. Eu não vou te perguntar qual é. Eu não vou falar com você, fala aí, confessa aí, entrega, porque não é para mim, meu amado. É no altar do Senhor e é para aquele que resolve todas as coisas. E o único que pode resolver todas as coisas é o nosso Deus. Então, se nessa noite você precisa deixar diante de Deus alguma carroça para seguir para o seu ano de uma forma mais leve, mais entregue, eu quero te convidar, vem aqui essa noite, vamos orar juntos, porque não é apenas sobre encerrar mais um ano nas nossas vidas. É muito mais do que isso, meu amado, é sobre nos liberar para viver o novo de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes a carroça pesa no peito, pesa na mente, pesa no coração. Às vezes a carroça pesa no nosso colo até da gente levantar e vir aqui na frente. Porque às vezes a gente fica pensando, mas não é comigo, mas não está comigo. Mas o Espírito Santo de Deus não vai te deixar deitar a cabeça no travesseiro essa noite sem você parar e pensar, aquela oração era para você. Eu te levei lá porque era por você. Eu te trouxe aqui essa noite porque para 2026 tem coisa que o Senhor não quer que a gente leve, meu amado. E eu não sei o que está difícil de deixar na sua vida, mas eu quero te dizer que o mestre dos mestres, o Deus dos deuses, o médico dos médicos, Ele está aqui nessa noite para curar. Para curar a tua dor, para curar a tua ferida, para liberar o peso dessa carroça que te prende. E se você essa noite quer receber essa oração, meu amado, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, não perde tempo não.
Porque o momento que o Senhor proporciona para as nossas vidas, muitas vezes, é um momento que é o único. Muitas vezes é um momento que não tem volta. Deus sabe o peso que isso está causando na tua vida, mas Ele sabe o que Ele pode fazer, que é infinitamente além daquilo que você pensa ou imagina, meu amado. O que o Senhor tem para fazer na tua vida. E talvez você esteja aqui à frente essa noite não por você. Talvez você esteja aqui por alguém. Alguém que o Senhor colocou na sua mente, que o Senhor colocou no seu coração, que você gostaria que estivesse recebendo essa palavra. Deixa eu te dizer, meu amado, é você que vai ser canal da palavra do Senhor na vida dessa pessoa. É você que vai transbordar a cura e a chave que precisa virar na vida dessa pessoa. É você que Deus vai usar para queimar a carroça na vida dessa pessoa. Seja por você ou seja por alguém que Deus te trouxe aqui essa noite, em nome de Jesus, o Senhor quer te entregar essa noite a capacidade de virar essa chave, em nome de Jesus.